Já deu nosso horário, né, 19h30, as pessoas vão chegando aí na nossa aula. Cláudio, Fabiana e Vanessa, muito obrigada aí pela participação de vocês na aula. Hoje a nossa aula é sobre técnicas para lidar com a procrastinação, tá? Antes disso, eu vou me apresentar para vocês conhecerem um pouquinho. Depois, como a gente está num grupo bastante pequeno aqui, se vocês quiserem, eu gostaria que vocês também pudessem se apresentar, falar de onde vocês são, né, e qual a maior dificuldade com relação à procrastinação. Bom, vamos lá, acho que tem mais gente aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Legal. Bom, pessoal, é o seguinte, eu sou Vivian Drude, eu sou psicóloga, mentora, já tenho uma larga experiência aí nessa área, né? Trabalhei muitos anos no corporativo, em recursos humanos, gerenciando lideranças, né? Então, fazendo programa para liderança, treinando os líderes das empresas. Depois, eu fui mentora durante bastante tempo também de executivos, de pessoas que estavam em transição de carreira ou que estavam buscando performar mais, produzir mais, serem promovidos, enfim. Depois eu passei durante todo esse tempo, né, da minha vida, praticamente aí durante 15 anos em recursos humanos, fiz também a minha transição de carreira, fui empreender e passei a fazer exclusivamente mentorias, tanto para grupos quanto para pessoas, né, com objetivos profissionais ou pessoais, e aí variáveis, tá? Tenho pós-graduação em neurociência, em psicologia comportamental, então a base do meu trabalho é toda essa, né? E trabalho basicamente com a mudança comportamental. Então, pessoas que me procuram são para que querem gerar uma mudança em sua vida e eu ajudo elas de uma maneira muito técnica e muito prática, né? Não é terapia, então a gente tem aí uma questão muito de fazer um trabalho com data, então, assim, geralmente demora aí 16 semanas para que a pessoa transforme a sua rotina, transforme os seus hábitos, enfim, cada um aí no seu objetivo para que atinja ali as suas metas, tá bom? Bom, pessoal, muito obrigada. Tem mais gente entrando, sejam muito bem-vindos. Eu comecei agora, estou me apresentando, tá bom? A aula de hoje é sobre técnicas para lidar com a procrastinação. Esse tema que é tão falado, então a gente vai explorar um pouquinho essa técnica, esse tema hoje aqui, as técnicas para lidar com isso, tá? E depois eu vou abrir para as perguntas para que vocês façam as dúvidas que vocês têm, as dificuldades do dia a dia, tá bom? Esse material eu vou disponibilizar depois no grupo, a gente tem um grupo dos alunos, eu acho que talvez a maioria de vocês estejam lá, senão depois eu vou colocar no chat aqui o link do grupo, para vocês entrarem para receber o material e 2 atividades também de procrastinação que eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Vamos lá, então. Primeira pergunta, né, que vem, o que é procrastinação? Muitas vezes, às vezes me perguntam, mas o que é o procrastinar? Será que eu procrastino? Será que não? Então, o que é isso, né? E aí eu gosto de trazer aqui uma situação verídica, tá? Uma situação que realmente existiu de um cliente que eu atendo, óbvio que eu mudei o nome, mas para a gente entender rapidinho, se identifica aí muitas vezes com a procrastinação, porque todos nós, seres humanos, procrastinamos, ou pouco, ou muito, ou em momentos específicos, mas todos nós praticamos a procrastinação, tá? Isso é humano e eu vou explicar o porquê isso acontece. Então vamos lá, que está escrito ali, né? Essa situação aí vivenciada. Alex sabia que precisava começar seu trabalho final, que tinha que ser entregue às 5 da tarde do dia seguinte. Ainda tenho 24 horas, ele pensou, olhando a pilha de livros que usaria como referência. Sentiu um aperto no estômago com uma onda de ansiedade ao pensar em como ficaria. Nesse momento, outro vídeo apareceu em seu computador na playlist. 10 vídeos mais engraçados de animais. Vou assistir só a esse, disse a si mesmo, sentindo-se vagamente culpado, mas temporariamente aliviado, tá? Então, isso é a procrastinação. Procrastinar é o hábito de adiar as coisas. E aí, o primeiro ponto importante aqui da nossa aula: a gente só procrastina aquilo que a gente não gosta de fazer. Geralmente é aquilo que a gente gosta de fazer, que a gente tem afinidade, facilidade, que já é um hábito, que a gente já fez diversas vezes, a gente não procrastina. A gente tende a procrastinar menos, se acontece. Agora, aquilo que a gente não gosta de fazer, a gente procrastina,
tá? E essa procrastinação, ela parece inocente, mas ela traz grandes prejuízos dependendo da quantidade, né, que você pratica a procrastinação, depende da frequência com que isso acontece, ela traz grandes prejuízos para a sua vida, tanto pessoal quanto profissional, tá bom? Vamos lá, vamos ver se vocês se identificam com alguma dessas situações. E aí é legal até, se vocês estiverem aí, né, com papel e caneta fácil, anotar quantas vezes vocês se identificam com essa situação. Garanto que isso vai acontecer mais de uma vez, tá? Então, você corre contra o tempo para cumprir seus compromissos e se vê atolado em suas demandas. Produz trabalho de qualidade inferior do que é capaz. Espera para se sentir mais inspirado ou motivado para fazer uma tarefa. Diz a si mesmo: cuido disso depois. Depende da pressão de última hora para fazer uma tarefa e tenta se esforçar a fazer uma tarefa, tá? Tudo isso são sinais de procrastinação. Toda vez que a gente diz a si mesmo, cuido disso depois, ou quando a gente faz aquele trabalho de última hora, a gente depende daquela pressão. Não tenho mais tempo, tenho que entregar agora, ou é amanhã de manhã, aí a gente corre para fazer. A gente tem a sensação que se a gente tivesse feito aquilo antes, o trabalho teria saído melhor, porque a gente teve pouco tempo para realizar aquela tarefa, então ela não foi com toda a qualidade que a gente é capaz de fazer, né? Quando a gente corre, essa sensação que a gente está sempre correndo contra o tempo, atrasado, sempre atrasado para os compromissos, tudo isso são sintomas da procrastinação, tá? E tenho certeza que isso acontece ou com frequência ou em algumas situações específicas, porque, de novo, todos nós procrastinamos em algum momento ou em algumas situações. Bom, qual que é a consequência da procrastinação? E aí a gente começa a entender a procrastinação como um problema. A gente tem a estimativa de 15 a 20% da população adulta procrastina. Tá? Então, 15 a 20% da população adulta procrastina. E qual que é a consequência da procrastinação? Falta de produtividade no trabalho, queda do rendimento profissional ou escolar, afeta os relacionamentos pessoais e causa ansiedade e depressão. Bom, a falta de produtividade no trabalho, gente, a queda do rendimento profissional e escolar é óbvio, né? Quanto mais eu adio uma tarefa, quanto mais eu deixo para depois, quanto mais eu dependo da pressão, obviamente que aquilo vai afetar o meu rendimento e a minha performance. Né? Eu não vou conseguir empregar todos os meus esforços, toda a minha capacidade, se eu tenho pouco tempo para realizar aquilo. Ou às vezes eu perco o prazo das atividades, eu perco o prazo no trabalho das coisas. Então, tudo isso é muito comum, é muito óbvio a gente entender o quanto isso afeta a nossa produtividade, tanto escolar, né, quando a gente está estudando, quanto no trabalho. E o nosso rendimento também. Agora, por que afeta os relacionamentos pessoais? Por que será, né? Porque toda vez que a gente procrastina, aquilo tem um grande impacto emocional. Pode parecer que não, mas sim, porque a gente não se sente bem em procrastinar alguma coisa. A gente não fica confortável em saber que tem uma tarefa para cumprir e não consegue cumprir. Ou deixa de última hora, ou às vezes perde aquele prazo, ou sai a tarefa de qualquer jeito, porque a gente não olhou para aquilo antes. E isso causa um impacto emocional, tem uma consequência ali de sentimentos e pensamentos negativos com relação a nós mesmos, a nossa capacidade, aquilo que a gente é capaz de fazer, né? A gente fica com um sentimento de inutilidade, de incapacidade, de que a gente não é bom o suficiente, né? A gente se culpa por conta disso. Isso acaba por afetar nossos relacionamentos, né? Ou senão você vive atolado em sua demanda, aquela sensação de sufoco, de que nunca tem tempo para nada, né? Então você acaba trabalhando muitas e muitas horas, mais do que deveria, mais do que precisaria de repente, né? Porque não consegue acabar com a procrastinação e isso acaba afetando o seu relacionamento com a sua família, com o seu esposo, sua mulher, seus filhos. Tá? Então, por isso que também existe um impacto muito grande nas relações pessoais a procrastinação, dependendo do nível da procrastinação. E causa ansiedade e depressão. A ansiedade é aquela coisa, né? Então, eu deixei. Poxa, meu chefe tá me apertando, eu não tenho mais como deixar, eu tenho que entregar isso daqui. Óbvio, aquilo vai causar uma ansiedade, porque você tem um prazo para cumprir, você não sabe o quanto a tarefa vai ser bem feita ou não, pelo prazo que você tem, né? Pelo quanto você acabou arrastando ela de um dia para o outro, isso é causa de ansiedade e a depressão, que tem a ver com esse sentimento de incapacidade, de inutilidade,
dessa culpa, né, por não realizar aquilo, tá? Então, a procrastinação traz consequências maléficas para a nossa vida. Vou dar uma pausinha aqui, porque tem um chat. Brayson, talvez não tenha ativado o som, não sei onde ativar. Cristiane, você conseguiu ativar o som? Conseguiu? Cristiane tá aí, será? Acho que a Cristiane saiu. Ela não estava conseguindo ativar o som. Vamos ver se ela entrar novamente. Eu pergunto aqui para ela se ela conseguiu ativar. Deve ter sido alguma coisa dela, deve não ter colocado o áudio, né? Não deve ter ligado o áudio. Bom, o que motiva a procrastinação? E aí é legal também vocês anotarem, lógico que eu vou deixar esse material lá no grupo, mas para vocês entenderem qual é a causa da procrastinação de vocês. Em psicologia, a gente precisa entender, existe uma coisa que é psicoeducação. O que é psicoeducação? Toda vez que você entende o porquê aquilo acontece com você, já é uma intervenção. A gente já entende aquilo como uma intervenção. Então, é muito mais fácil você prestar atenção no seu comportamento e mudar o seu comportamento quando você entende por que você faz aquilo. Só que você só consegue ter essa percepção quando você consegue, na verdade, só entender o motivo do que leva você a procrastinar quando você se auto-percebe. Então, quando você percebe você nas situações. Então, é muito importante que vocês façam essa reflexão. Toda vez que vocês forem procrastinar uma tarefa, entender os motivos que estão por trás daquela procrastinação. Isso já é uma intervenção de que vocês vão conseguir, pelo menos, lidar com aquilo, ou tentar lidar com aquele motivo para uma próxima vez, tá? Então, é legal esses são os principais motivos do porquê as pessoas procrastinam. E vocês podem estar enquadrados em algum desses itens aqui que eu vou falar agora. Medo de que vá ser desagradável. De novo, aquilo que a gente falou, a gente não procrastina aquilo que a gente gosta, a gente procrastina aquilo que a gente não gosta. Então, se eu tenho uma planilha de Excel para fazer no trabalho, e eu detesto mexer com planilha de Excel, eu não tenho uma habilidade para mexer, eu não sei muito bem as fórmulas, eu não gosto, nunca sai como eu gostaria, sempre acho que a planilha não vai ficar boa, eu vou procrastinando aquela planilha. Provavelmente eu vou deixar ela como a última tarefa a ser realizada. E aí, o que vai acontecer? Ou ela vai se tornar urgente, porque eu vou procrastinando, vou adiando, e aí uma hora eu vou ter que entregar e ela vai se tornar urgente, aí vai sair como Deus quiser a planilha, né? Ou eu vou acabar não entregando porque o prazo expirou. Então, assim, medo de que a tarefa vai ser desagradável faz com que a gente procrastine a tarefa, tá? O que acontece, gente? Aí é importante falar um pouco do como o nosso cérebro funciona, tá? Nosso cérebro, ele associa as atividades a uma determinada satisfação. Então, vamos supor que você já tentou fazer inúmeras planilhas de Excel e sempre ficou bom, não ficou bom. Na sua avaliação, não ficou como você gostaria. E aí você associou aquele sentimento de desconforto, de frustração, de incapacidade, esses sentimentos negativos ao fato de fazer a planilha Excel. Então, toda vez que você pensar na planilha Excel, vai vir à tona esses sentimentos. Então, por isso que você associou aquela tarefa a algo desagradável. E quando você associa aquela tarefa a algo desagradável, a sua chance de procrastinar é muito maior. Então, por isso que a gente acaba procrastinando coisas que a gente não gosta de fazer ou que a gente acha que a gente não tem habilidade para fazer, porque está associado a esse sentimento negativo, tá? Essa emoção negativa. Medo de não fazer o bom trabalho. Pessoas perfeccionistas tendem a procrastinar. Todo mundo que é perfeccionista procrastina mais, isso é estatístico, tá? Por quê? Porque o perfeccionista, ele quer tudo muito perfeito, né? Como o nome já diz aí. São pessoas que querem um trabalho de altíssima qualidade, que querem que a entrega seja perfeita, que são muito atentas aos detalhes. Então, o fato de não fazer um bom trabalho ou daquele trabalho não sair exatamente como ele gostaria, faz com que ele procrastine, porque tem que ser perfeito. Para entregar, precisa ser perfeito. Então, eu procrastino a entrega, eu procrastino terminar aquele trabalho, porque eu nunca acho que ele está à altura do que eu gostaria, tá? Perfeccionismo é uma das características, são pessoas que geralmente procrastinam mais por conta disso.
Pensamentos lenientes, o que significa isso? Espera só aqui. Eu sou assim, fui forçada e pego atenta a isso sempre. Legal, Fabiana, eu sou assim. É isso aí. Perfeccionista, ele tende. E aí, a estratégia mental é você começar a colocar esses pensamentos em xeque, tá? Será que não tá tão bom assim? Será que realmente eu preciso melhorar esse trabalho? Será que assim não é suficiente? Então, assim, é colocar e começar a colocar o perfeccionista, ele precisa ser colocado em xeque, né? Ele precisa combater os sentimentos, questionando os próprios pensamentos, tá? Então, quando você tem que questionar esses pensamentos, mas é muito comum mesmo. O que são pensamentos lenientes? Pensamentos lenientes são aqueles assim, são pensamentos que a gente justifica. Então, por exemplo, quando eu começo a justificar a procrastinação. Ah, mas a gente tende a justificar os nossos comportamentos, e a procrastinação é igual, né? Ah, eu não fiz hoje, mas eu estava muito cansado, tinha muita coisa acumulada. Ah, poxa, também não foi assim, né? Olha, amanhã eu faço. Ah, eu não fiz porque também ninguém me ajuda, eu faço trabalho de todo mundo, é sacanagem, é por isso que eu não consigo dar conta. Então, assim, cuidado com os pensamentos que justifiquem a procrastinação. Por quê? Porque quanto mais você der atenção a esses pensamentos, mais vai ser difícil você quebrar a procrastinação. Porque você justifica, você se sente confortável com você mesma, afinal de contas não é culpa minha, afinal de contas tem sempre um evento externo me atrapalhando, né? Afinal de contas eu não posso também fazer tudo, carregar o mundo nas costas, e aí você se sente confortável em justificar aquele comportamento, e aí fica muito difícil sair do ciclo vicioso da procrastinação, tá? Então, prestem atenção se vocês têm esses pensamentos lenientes, esses pensamentos que justificam a procrastinação. Porque se vocês tiverem, vocês precisam prestar atenção a eles e começar a desconstruir esses pensamentos, porque senão fica muito difícil sair desse ciclo. E o reforço negativo, gente, o que é o reforço negativo? Reforço negativo é assim, existe um benefício em procrastinar, porque senão a gente não procrastinava. É um benefício secundário que a gente chama, né? É a mesma coisa quando a gente pega uma pessoa, por exemplo, hipocondríaca, que é uma pessoa que está sempre doente. Existe um benefício secundário em ser hipocondríaco, né? Senão a pessoa não tinha aquele comportamento hipocondríaco. Então é a mesma coisa a procrastinação. Existe um benefício. Qual é o benefício? O benefício é que você não entre em contato com aquilo que é desconfortável, com aquilo que é desagradável. Vamos supor, por exemplo, que eu tenha uma tendência em procrastinar dar aulas. Eu preciso, meu trabalho exige que eu dê alguns treinamentos para meus funcionários, mas eu não gosto de falar para as pessoas, eu tenho dificuldade, eu acho que a minha dicção não é boa, que a minha apresentação não é boa, então eu não gosto de fazer aquilo. Então eu procrastino aquilo, eu adio aquilo, eu fico fugindo daquela situação para não me sentir desconfortável, né? Então esse é o benefício, esse é o reforço negativo da procrastinação. Então eu fujo daquela situação, daquela tarefa para me sentir confortável. Assim eu mantenho minha zona de conforto e fica tudo bem, tá? Qual que é o problema disso? O problema disso é que você está reforçando negativamente. Ah, por quê? Negativamente? Porque você não está entregando aquela tarefa ou se expondo naquela situação para poder performar ou para poder, de repente, crescer na sua carreira e tudo mais. Ao ficar numa situação de conforto, você tem o benefício de se sentir não se sentir o desconforto, mas também tem o malefício de não ter os benefícios que aquilo vai te trazer enquanto crescimento, enquanto aprendizagem, tá? Então, cuidado com o reforço negativo. E aí a técnica é colocar o reforço positivo em vez do negativo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Como é que eu troco o reforço negativo da procrastinação pelo reforço positivo de não procrastinar, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu ver se... Depois eu vou abrir aqui para as perguntas para vocês, tá? Mas se vocês quiserem comentando no chat, fiquem à vontade. Sei que tem gente aqui que já está comentando, tá? Vamos lá, estratégias para vencer a procrastinação. A procrastinação não é tão simples, não é? Não dá para você acordar amanhã e dizer assim, nossa, hoje eu vou não procrastinar mais. Vou fazer todas as atividades que eu tenho para fazer no prazo.
vou conseguir colocar tudo em dia, né? Não é tão simples assim, tá, gente? Por isso que ela envolve 3 pilares importantes, que é o pensar, que é o cognitivo, que é o agir, o comportamental, e o ser, a gente fala do mindfulness, mas tem a ver com presença, tá? Então, que é muito importante aí para procrastinação, e eu vou explicar direitinho o que é isso. Então, envolve esses 3 pilares, pensar, agir e ser. Eu tenho que trabalhar nos 3 pilares. Se eu não olhar para o meu pensar, para aquilo que, para os pensamentos associados às tarefas, se eu não colocar, fazer técnicas, né, colocar atividades que vão fazer com que eu não procrastine, e se eu não trabalhar minha presença, eu não consigo, de fato, vencer a procrastinação. Então, é o conjunto dessas 3 coisas aí, tá? O que é o pensar? Pensar é assim, olha, como é que funciona nosso funcionamento humano, psíquico, né, comportamental do nosso? Tudo que aquilo que eu penso gera sentimentos e gera um comportamento, né? E vice-versa, comportamentos também geram sentimentos e pensamentos, né? Eles se retroalimentam. Então, o pensar, o cognitivo, ele é muito importante. Então, toda vez que você, isso a gente já falou um pouquinho, tá? Toda vez que você se deparar com uma atividade que você está procrastinando, uma tarefa, uma situação, enfim, pense nisso, né? Quais são os pensamentos que você está utilizando para justificar a procrastinação? Esses pensamentos, eles estão manipulando a verdade. Você está tentando enganar a si mesmo, dizendo que eu estou procrastinando, mas existe um motivo para eu procrastinar. E esse motivo não tem a ver comigo, não é da minha responsabilidade, é algo que eu não controlo. Na verdade, é um pensamento que está manipulando a verdade para você se sentir bem. Toda justificativa é assim, quando eu justifico algo que eu tenho responsabilidade sobre aquilo, né? Pensa nessa justificativa, ela na verdade é uma maneira que a gente tem de proteção nosso, do nosso eu, para que a gente não se sinta mal, né? Para que a gente não se sinta, para que a gente não fique deprimido, para que a gente não fique ansioso, tá? Então comece a pensar nesses pensamentos de justificativa. Eu vou dar um exemplo de chegar atrasado, tá? Tem gente que tem esse hábito, é um hábito, a pessoa chega atrasada em todos os compromissos. E ela tem uma justificativa para todas as vezes que ela chega atrasada. Uma vez é o ônibus que quebrou, outra vez foi a chuva, outra vez foi o trânsito, outra vez foi que teve que levar o filho no médico. Sempre ela tem uma justificativa para o hábito de chegar atrasado. Com certeza é um pensamento leniente que a gente falou, porque ela está manipulando a verdade do fato de que ela não se organiza para poder chegar no horário nos compromissos, tá? Então comece a se perguntar isso. Quais são aqueles pensamentos que vocês têm, que você diz a si mesmo para justificar a procrastinação? Lembre-se por que você não quer procrastinar, isso é muito importante, tá, gente? Então, toda vez que você põe, tem que fazer essa planilha de Excel aqui, né? Tô dando o exemplo da planilha porque a gente começou com ele. Pensa no quanto aquilo, quando você não faz uma tarefa, quando você entrega uma tarefa muito aquém daquilo que você é capaz, o quanto aquilo te traz angústia, do quanto aquilo te faz sentir mal, né? Do quanto você fica se culpando depois. Poxa, por que que eu não dei atenção para isso antes? Por que que eu não fiz isso antes? Por que que eu não me programei? Por que que eu não me organizei? Então, toda vez que você for cair nessa armadilha da procrastinação, lembre-se por que você não quer procrastinar, porque você não quer ter esse sentimento desconfortável que a procrastinação traz, tá? Reconheça que provavelmente você. Isso, gente, isso daqui, ó, é do que eu mais encontro, tá? Ah, eu vou fazer depois. Ai, agora eu não tô bem. Agora eu não tô bem, não tô motivado, acordei mal, não dormi bem. Nossa, meu dia foi uma meleca, aconteceu um monte de coisa ruim. Peguei um abaito trânsito, não peguei uma chuva danada. Nossa, já começou dando tudo errado. Então, não, deixa para amanhã. Gente, não existe. Você não vai se sentir motivado amanhã, nem depois, nem daqui a pouco, nem daqui uma hora. Você, se aquela tarefa não é uma tarefa confortável, não é uma coisa que você gosta de fazer, você não vai querer fazer aquilo depois, tá? Então é inútil adiar. Pega imposto de renda. A gente deixa o imposto de renda é uma coisa chata de fazer. Então a gente procrastina, quem faz o seu imposto de renda, procrastina até o último dia, né? Não tem jeito, a pessoa vai lá e deixa para o último dia. Por quê?
Porque ela não adianta ela ficar pensando que daqui a pouco, amanhã eu vou estar super motivado para fazer o imposto de renda. Não vai estar motivado para fazer o imposto de renda. Então, é inútil adiar aquela tarefa, tá? Desafia a crença de ter que fazer algo de forma perfeita. Então, falamos aqui do perfeccionismo, inclusive teve bastante gente aqui que comentou no chat, foi muito bacana a participação aí de vocês, né? Dizendo do quanto o perfeccionismo ele está atrelado à questão da procrastinação. E decida começar. Não tem jeito. Você vai precisar começar a fazer. E aí você vai ver que o começar não é tão difícil. Quando você começa a realizar aquela tarefa, ela flui. Na verdade, o que é difícil é o começar. O continuar, ele flui mais fácil. Vamos falar agora, gente, do agir, tá? Bom, esse é o pensar. Então, são os pensamentos que você vai ter que lidar lá para poder lidar com a procrastinação. Vamos falar do agir agora. Use lembretes externos. E aí vale colocar lembretes, tá? Então, coloque um alarme no celular, faça um lembrete para si mesmo, escreva seu objetivo no quadro branco, toda vez. E isso, de novo, também é pesquisa, tá? Eles fizeram uma pesquisa com pessoas que colocavam suas tarefas, seus objetivos, suas metas escritas em um lugar visível e olhavam para aquilo com frequência, e pessoas que não escreviam. A tendência das pessoas que escrevem e colocam aquilo de forma visível é mais, elas tendem a fazer aquilo mais do que as pessoas que não escrevem. Por quê? Porque você está reforçando aquilo todos os dias. E toda vez que uma tarefa se torna visível, é mais difícil você ignorar aquela tarefa, tá? Então, faça isso, use esse recurso dos lembretes. Vale post-it, vale alarme, vale escrever na agenda, escrever no quadro branco, mas coloca ela visível. Crie um ambiente livre de distrações. Aqui, você precisa preparar o seu ambiente, deixar o seu ambiente propício para que você faça aquela tarefa. Então, é muito comum as pessoas me dizerem assim, poxa, mas o celular, eu fico lá no celular, isso me atrasa. Vai, não tem jeito, assim, se você deixa o celular próximo de você, a tendência é que você vá perder tempo no celular, não tem jeito. A gente precisa ajudar, não fiquem só achando que a força de vontade vai fazer com que você não procrastine. Não é verdade, gente. Depender só da força de vontade é um tiro no pé. Você precisa preparar o seu ambiente. Então, coloque o celular no silencioso, coloque o celular longe, desligue o celular, enfim, não crie esse ambiente livre dessas distrações, porque senão você vai cair na armadilha de se distrair com outras coisas que não seja aquilo que você tem que cumprir, tá? Quebre uma tarefa grande em subtarefas. Isso também é precioso, precioso. O que acontece com o nosso cérebro? Nosso cérebro, quando existe uma coisa muito grandiosa, vamos só que você tem um projeto para entregar. Daqui um mês. Projeto é uma coisa, fala projeto já, né? Você fala, ui, é um projeto. O projeto ele tem várias etapas a serem cumpridas. Então, quando você olha o projeto, aquilo é muito grande, é uma tarefa, é uma baita de uma meta, uma baita de uma tarefa. E aquilo, qual o cálculo que seu cérebro faz quando ele vê esse tamanho dessa tarefa? O tamanho do esforço que ele vai ter que colocar para que aquele projeto seja entregue. E aí, a gente trabalha com economia de energia. Nós, seres humanos, a gente quer que as coisas rápidas, né, que as coisas sejam atingidas de forma rápida e com pouco esforço. Então, quando eu olho algo que tem um esforço muito grande a ser feito, eu já entro no modo de economia. E aí a probabilidade de a gente adiar aquilo é maior. Então, quebre essa tarefa em subtarefas. Então, coloque lá, se é um projeto, você vai colocar pela etapa 1 do projeto, que é escrever o objetivo e as metas do projeto. Ponto. E você vai colocar um prazo para aquilo. Então, eu vou escrever os objetivos e as metas daquele projeto amanhã. Amanhã até meio-dia. Pronto. Você quebrou aquilo em subtarefas e deu um prazo para elas. E aí aquilo vai se tornando muito menos provável de você adiar, tá? Dê a si mesmo pequenas recompensas quando concluir sua tarefa. Gente, isso é muito importante, tá? Cientificamente provado, né, por meio de pesquisas com pessoas, enfim, em vários artigos científicos, inclusive num livro que chama Microhábitos, tem algumas dessas pesquisas, dizendo que as pessoas que se recompensam
elas têm mais aquele comportamento, ele se estende, eles tendem a se repetir. Por quê? E aí eu vou falar um pouquinho do funcionamento cerebral, né? Como eu tenho a questão da neurociência, né? Que eu fiz pós-graduação em neurociência, então eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês, sem ser chato, tá? Mas que eu acho que é legal vocês entenderem isso. Toda vez que a gente se recompensa por uma tarefa, existe um neurotransmissor, né, que é a dopamina, que ele acaba, que é responsável pela sensação de bem-estar. Então, toda vez que a gente tem essa recompensa, então vamos supor, eu fiz vamos ver aqui, poxa, eu fiz um excelente trabalho, né? E fui recompensado monetariamente por isso. Tive um aumento salarial. Então, o excelente trabalho me deu esse aumento salarial. Então, essa recompensa, quando isso acontece, existe uma liberação de dopamina no cérebro e ele associa aquela recompensa, né, aquela sensação de bem-estar, à questão do trabalho bem feito e bem realizado, tá? E aí, então, o que a gente tá, o que eu estou ensinando aqui para vocês fazerem isso com a questão da procrastinação. Então, fiz aquela tarefa, nem que ela seja mínima, nem que ela seja, por exemplo, colocar o despertador às 6 horas da manhã para ir na academia e levantar às 6 horas da manhã. Eu me recompenso por aquilo, eu estou associando o fato de ter tido aquele comportamento àquela sensação de bem-estar. Então, a probabilidade de você repetir aquilo novamente é maior, tá? Então, por exemplo, vamos supor que você fez lá, você escreveu o resumo lá do seu projeto, né? As metas e objetivos do seu projeto, que foi uma mini tarefa que você deu, você dividiu a tarefa grande em subtarefas, e aí você deu aquele prazo, concluiu, dê a sua recompensa. E aí a sua recompensa ela vai ser muito individual. Pode ser um café gostoso que você queira tomar, pode ser uma pausa de 5 minutos, pode ser ouvir uma música que você gosta, pode ser uma comemoração do tipo, yes, consegui, para si mesmo, que bom, poxa, pode ser um ok na agenda, né? Grifando lá de vermelho, consegui, mas recompense essa tarefa. Vocês vão ver que só essa simples ação, o tanto que ela é poderosa, tá? E, por último, registre o seu progresso, isso alimenta a sua motivação de ir em frente. Nada como a gente colocar a questão do progresso. E aí tem a ver com a recompensa. Esse menino Alex, uma coisa que eu ensinei para ele foi isso. Então, você, olha, Alex, você vai fazer o seguinte, tá? Você não vai pensar no seu projeto, né? Na sua pesquisa que você precisa fazer para sua pós-graduação. Você vai pensar em escrever o prefácio dela, primeiro. E aí, depois que você escrever o prefácio, você vai se recompensar e você vai se colocar criar esse sentimento de bem-estar, de sucesso, para que você consiga ir em frente. Isso com certeza vai te trazer uma motivação de ir em frente. E ele conseguiu, né, escrever lá o projeto dele, tá? Então, esse progresso registrar o progresso é muito importante. E a gente já está terminando aqui, tá, pessoal? Para abrir aí para as perguntas de vocês. Aceite o dis... E aí vamos para o ser, tá? Então a gente falou do pensar, falamos do agir e agora vamos falar do ser. Aceite o desconforto. Gente, não existe, não tem como. Tem coisas que a gente tem que fazer e que são desconfortáveis. A gente não gosta, a gente não quer, a gente não tem habilidade, mas a gente tem que fazer. Quando você aceita o desconforto, quando você entende que aquilo faz parte da tarefa, faz parte das atividades que a gente tem que fazer, que nem sempre são prazerosas, nem sempre vai nos trazer enorme satisfação, de que todo mundo passa por isso, todo mundo tem tarefas que não gostam, todo mundo sente um desconforto, seja para uma atividade ou para outra, a gente consegue já ter algo positivo, tá? Por quê? Porque a gente aceita o fato de que aquilo não vai mudar. Ela não vai ser magicamente, amanhã a tarefa vai ser magicamente confortável para mim. Não existe isso. Que bom que fosse assim, tá? Venha para o presente. E aí é o mindfulness que a gente fala, que tem cada vez mais cientificamente provado, né? Do quanto que é do quanto que isso
traz benefícios inúmeros para a nossa vida, que é venha para o presente. O que acontece com a gente? A gente vive orientado para o futuro ou para o passado. Nossa mente vagueia demais. Tenho certeza que vocês estão aqui me ouvindo, mas a mente de vocês já devem ter ido e voltado umas 50 vezes. 47% do tempo a gente está vagueando, a nossa mente vagueia. Ou a gente está indo lá para o futuro, ou a gente está indo lá para o passado. Só que para fazer uma tarefa, principalmente aquela tarefa que não é confortável, que a gente não gosta, a gente precisa focar no presente. Então, foque no presente. Quando a gente fica parar de se preocupar se aquilo não vai ser bom, se o trabalho vai ser uma porcaria, que eu vou entregar e ninguém vai gostar, ou que eu vou falar naquela palestra todo mundo vai odiar, eu paro de me preocupar com essas coisas que nem aconteceram ainda e me foco no presente, tá? Reconheça como você trabalha melhor. Então, também parem, gente, de vir naquela coisa de ai, fulano coloca todas as suas atividades principais na parte da tarde. Então, vou fazer a mesma coisa que ele. Ai, não sei quem ensinou que é melhor você acordar às 5 da manhã e começar a fazer as coisas às 5 da manhã. Não, você tem que ver como você trabalha melhor. O que funciona para você? Qual que é o seu horário biológico? Onde que você produz mais? É na parte da manhã, é na parte da tarde? Então coloque quando que você se sente mais motivado? Tem gente que não se sente motivado de manhã, tem gente que se sente motivado à tarde. Então coloque essas tarefas chatas, né? Nesses horários, nos horários que você está mais disposto, que você está mais motivado. Mas isso é você que vai ter que reconhecer, tá bom? E só falando então, da procrastinação na internet, que muita gente me pergunta, tá, gente? Então, assim, não tem muito segredo do que a gente falou até agora. A internet, ela é feita para que a gente fique lá, navegando horas e horas e horas e horas, né? O conteúdo dela é intencionalmente feito para isso. Então, uma coisa que você tem que ter em mente é que, assim, se você tem algo para fazer e tem prazo para cumprir, se você for olhar na internet, seja nas redes sociais, ou seja alguma coisa que você está pesquisando, a probabilidade de você ficar nela mais tempo do que você deveria é muito grande. Então, ou você nem começa, ou você coloca um alarme, coloca um tempo, vou ficar aqui 10 minutos, coloca lá para tocar no seu celular, ou para colocar, enfim, alguma coisa que vai te lembrar de que você tem que sair da internet, tá? Não deixa a sua vontade, né? Ai, ora, eu vou conseguir sozinha. Não. Você tem que usar uma técnica para isso. Trabalho antes do entretenimento, foi o que eu acabei de falar. Então, se você tem um trabalho para fazer, nem vá para a internet. Faça o trabalho primeiro e depois se dê a recompensa de ir para a internet e navegar durante 5, 10 minutos, tá? Use como recompensa. Coloque um alarme, né, para interromper a navegação e aquilo que a gente também falou, não comece a usar a internet se não tiver tempo. Então, assim, gente, não tem muito o que falar da internet, tá? Então, é colocar limite mesmo, é não começar se você não tiver tempo, e usar essas técnicas aí de limitação que ajudam bastante, tá? Não tem muito segredo, você vai ter que, ou colocar aquilo que a gente falou, né? Deixar as distrações longe de você, o celular no silencioso, longe, né? Se você trabalha em casa, na cozinha, um lugar que não esteja de fácil acesso, tá bom? Não tem muito o que fazer, porque ela tá lá, tá disponível, tá na nossa mão o tempo todo, então a gente vai ter que dificultar o acesso a ela para que a gente não procrastine aquilo que a gente tem que fazer, tá bom? Bom, estamos caminhando no final, vou abrir para as perguntas, tá, gente? Vamos lá. Aí falando um pouquinho de mim, tá? Então, se você quer minha ajuda para colocar tudo isso em prática, né? Todas essas técnicas de como acabar com a procrastinação, eu tenho uma mentoria que essa mentoria são para pessoas que não estão satisfeitas com a sua rotina, porque elas se sentem sobrecarregadas e estressadas, né? Então, tem dificuldade de organizar a sua rotina, então termina o dia muito sobrecarregada, muito cansada, com coisas para fazer, com tarefas que acumulou do dia anterior e mais daquele dia, se sentem produtivas, não tem crescimento profissional, então sentem que estão empacadas nesse crescimento, né? Mesmo trabalhando muitas horas, são pessoas que às vezes trabalham até 9, 10 horas, mas mesmo assim não sentem essa evolução profissional, pessoas que também estão muito sem tempo para família, amigos, lazer, e aí chega no final de semana não tem disposição
para a família, né? Porque está muito cansado, muito fadigado, e também estão muito desmotivadas com o seu estilo de vida, com a sua rotina, e isso tem um impacto tanto na saúde física quanto na saúde mental. Pessoas que dormem mal, não conseguem fazer exercício físico, né? Que estão sempre muito estressadas, né? Que tem aquela sensação de fadiga, chega em casa, não tem ânimo para nada, só fica no celular, enfim. Então, essa é a mentoria que eu faço. O que você ganha com a mentoria? É um método simples e prático, né? Para aumentar a sua produtividade, como você vai criar as suas metas e como você vai colocá-las em prática, como você vai eliminar a procrastinação, como organizar e priorizar suas demandas no trabalho e entregar resultados, né? Para quem tem equipe, como delegar e acompanhar as tarefas da equipe e como que a gente trabalha os pensamentos e os comportamentos que levam à ansiedade e ao estresse, tá? E só como é que ela funciona, tá? Então, assim, a mentoria ela é online, ela pode ser individual ou pode ser em grupo. Se é em grupo, a gente tem no máximo 15 participantes. O programa ele tem duração de 3 meses, aquilo que eu te falei para vocês, né? A ideia é que vocês saem, que vocês vão fazendo as transformações durante a mentoria, que vocês já sintam essa mudança durante a mentoria, porque você vai ter um plano de ação personalizado e cada semana você vai colocar aquilo em prática e a gente vai ver se aquilo deu certo ou não, e se não deu, a gente vai mudar a rota, né, para que você saia dos 3 meses transformado e que realmente atinja o seu objetivo. E para que você aprenda e coloque isso na sua vida. Então, esse é uma das grandes vantagens da minha mentoria, tá? A pessoa aprende a técnica, ela aprende a ferramenta, ela aprende como fazer, para que quando ela se deparar com outros objetivos lá na frente, ela não precisa te fazer uma mentoria de novo. Ela já sabe como fazer. Ela já sabe como colocar aquilo em prática, ela já aprendeu, tá? Então, a gente trabalha muito com a psicoeducação, não é só a questão da neurociência, né, e da psicologia comportamental, mas que você saia e não dependa mais, fique eternamente dependendo de um mentor, tá? Os encontros, eles são semanais, né, entre 1 hora e 1 hora e meia, entre 1 hora, podendo estender até 1 hora e meia, e essa é a metodologia que eu uso, que chama TPI Performance, que é autoconhecimento, técnicas, ferramentas e plano de ação. Quem está aqui no grupo, né, quem está assistindo essa aula, tem desconto de 10% na mentoria. Eu vou deixar aqui no chat para vocês o chat do grupo, aí é só me mandar uma mensagem lá no grupo, dizendo que tem interesse, aí a gente marca uma sessão gratuita para entender exatamente as suas necessidades e tudo mais, tá? E aí você ganha esses 10% de desconto na mentoria, tá bom? Vou deixar depois aqui no chat. Esse material eu vou deixar com vocês também lá no grupo, vou colocar no grupo, tá bom? E também vou deixar também 2 atividades para vocês fazerem, atividades práticas aí de procrastinação, tá bom? E agora eu vou abrir para as perguntas.